Saudações! Estamos mais uma vez para abordar acerca de temas interessantes tratados através da série Além da Missão, que é uma série baseada no livro que Abra Paul lançou. O livro Além da Missão, Saúde Integral no Ambiente Policial. Faz pouquíssimo tempo ela foi lançada em Belo Horizonte. Então, foi oficialmente apresentada à sociedade como um todo, na terra e na lotação do nosso colega Cláudio Miranda, que hoje é o nosso convidado, que figura não somente como autor de um dos textos do livro, mas também ele foi o coordenador desta magnífica obra. Tá? Então, sem mais delongas, pedindo aqui já ao Claudinho que, caso queira, já pode se apresentar e falar como se deu a iniciativa desse livro, meu amigo. Boa tarde, Regis. Um grande prazer estar aqui, podendo falar sobre esse projeto, né, que nós tocamos juntos aí, e que posso dizer que foi um dos projetos mais incríveis e desafiadores que eu tive na minha vida. Fantástico. Temos aí mais de 50 pessoas nesse livro contribuindo, né? Contribuições incríveis das mais diversas áreas que envolvem saúde mental, física, emocional. E tenho certeza que qualquer pessoa que pegar esse livro vai encontrar algo com que ela se identifique, vai poder dizer, poxa, isso aqui pode me trazer algum benefício, pode melhorar alguma coisa na minha saúde. Então foi essa a ideia, né? Essa proposta, quando você me fez o convite há 2 anos atrás, e eu acho que ela foi muito bem cumprida. Todo mundo que está pegando esse livro está gostando bastante, elogiando, e os próprios escritores, os profissionais já estão tendo resposta a partir do livro. Então, assim, começamos com sucesso, graças a Deus. Maravilha, meu amigo. Você poderia dizer, então, assim, uma impressão geral que você tem desse livro? A sugestão, enfim, o que você acha que esse livro pode proporcionar? E aí eu digo não somente para o público ou para a clientela policial, os quais, inclusive, muitos policiais acabaram figurando como autores, além dos profissionais também liberais, né? Então, qual que é a tua impressão, meu amigo, sobre esse livro? Que ele pode proporcionar, que ele pode trazer de valoroso aí para a sociedade? Olha, por ser um livro que tem tantos autores e de áreas muito distintas e visões de vida muito distintas, eu entendo que uma pessoa que, né, começar a ler os capítulos vai, em primeiro lugar, abrir a sua visão sobre o que é saúde, né, sobre as possibilidades de cuidado. O livro, por si só, ele traz diversas reflexões, né, que não precisam especificamente de uma intervenção, né, que não precisam de um serviço a ser contratado. Já tem algo que está sendo dado ali e que quem tiver com esse livro na mão pode aplicar diretamente na vida. Então, eu acho que isso é algo bastante interessante. Ele traz muito da experiência das pessoas que escreveram. Eu achei isso incrível. As pessoas, né, os escritores, trouxeram de coração, trouxeram de alma aquilo que elas construíram ao longo de toda a jornada delas. Então, além de o livro ter esse aspecto de beneficiar o leitor no sentido de promoção de saúde, tem também um aspecto de ser um livro interessante, gostoso de ler, tá? Então essa é a impressão que eu fiquei, um livro rico, amplo. Coisa boa. Claudinho, o tema
o título do teu capítulo fala do olhar contemplativo. Uhum. Sobre o que fala o olhar contemplativo? Ó, para explicar isso, eu vou falar um pouquinho do meu caminho, né? Que envolve muitos anos trabalhando com fotografia, desde os, sei lá, desde a infância eu já mexia com isso. Quando eu ganhei minha câmera com 9 anos, foi paixão imediata. Nunca mais larguei. E, paralelamente, o lado da meditação, da contemplação especificamente né, pura, vamos dizer assim, interior. E essas duas coisas juntas, elas foram me trazendo um olhar realmente bastante apurado, vamos dizer assim. Pela fotografia, eu já precisava de olhar com cuidado para as coisas, né? Precisava já de olhar apreciando aquilo que eu ia fotografar, estudando, vamos dizer assim, o tema que eu iria fotografar. E, por outro lado, as técnicas meditativas nos conduzem à presença, né? À respiração, a perceber que ali naquele momento está acontecendo uma respiração, né? Que é natural e que o corpo está sentado numa cadeira e como que funcionam os pensamentos, as emoções. E isso nos traz para um estado que nos permite ver as coisas com mais clareza e sentir com mais intensidade, tá? Então, eu tenho, por um lado, um olhar muito desenvolvido pela fotografia e uma atenção, né, uma qualidade de atenção desenvolvida também pela meditação. Porque a fotografia também acaba desenvolvendo isso, essas duas coisas andam juntas. Mas o que que acontece? Quando a gente desenvolve esse olhar e essa atenção, as experiências de vida começam a ficar muito mais ricas. Eu lembro que uma vez uma amiga minha chegou de uma viagem parecida com uma viagem que eu tinha feito também. E quando ela olhou minhas fotos, ela falou: tem certeza que você foi para o mesmo lugar que eu? Né? Porque é um olhar nos detalhes. Um fotógrafo, um artista, ele está interessado e curioso em explorar cada um dos detalhes daquilo que ele está vendo. Então, assim foi construído esse olhar contemplativo, e é esse olhar contemplativo que eu estimulo que qualquer pessoa passe a desenvolver, independentemente de fotografia ou arte, para que possa desfrutar mais da vida, desfrutar mais daquilo que já existe na vida. Isso é que é muito interessante. Não é que a pessoa precise ir buscar, eu vou num lugar lindo e tal. Claro que vai também, mas o mais importante, o pulo do gato, é perceber que no dia a dia a disponibilidade de experiências é muito grande. Basta que o olhar seja mais atento, que a pessoa esteja mais presente naquilo que ela está fazendo, né? Então, assim, eu estou citando muito aqui o olhar, mas é um dos 5 sentidos. Isso pode ser aplicado a qualquer um dos 5 sentidos. Uhum. Tem pessoas que desenvolvem mais o paladar, né? As pessoas, os chefes, né? Os gourmets, eles focam nisso.
E a vida delas ao redor da alimentação se torna infinitamente mais rica do que a de uma pessoa que não mexe com isso. E da mesma forma, qualquer um dos sentidos, né? A música, por exemplo. Quem mexe com música tem uma sensibilidade, tem uma apreciação daquilo que vem através da audição, que é diferente, né? E essa apreciação, ela está intimamente ligada à, à experiência que a gente tem da vida, né? A experiência de ter uma vida rica nesse sentido, ou de ter uma vida que eu estou sempre buscando estímulo, 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 porque eu preciso de estímulos grandiosos para me trazer uma sensação de bem-estar, entende? Então, de uma certa forma, o desenvolvimento do olhar contemplativo, da atenção plena, é, do, do viver no momento presente, ele está muito relacionado também à simplicidade. Porque a gente lida com o que está disponível no momento. Eu estou aqui sentado na sala, estou sentindo aqui o vento, tem um passarinho que está cantando aqui do lado, tem às vezes sons que não são tão agradáveis, mas que fazem parte da atmosfera que eu estou vivendo aqui. Bom, meu amigo, muito bom, excelente. Eu percebo, então, corrija-me se não for nesse sentido, mas a proposta do seu tema é, digamos assim, claro, há um foco na questão do olhar, né? Há um foco na questão do sentido da visão. Porém, a proposta seria melhorar a capacidade de se sensibilizar através dos órgãos dos sentidos, através de uma percepção que, acredito eu, e aí é minha opinião, que as crianças, elas têm mais desenvolvido isso, e nós adultos, meio que ao longo do tempo, dessensibilizamos essa capacidade. É difícil você estar em ambientes, digamos assim, de adultos, e você vê adultos se deslumbrando com coisas simples, como você falou, né? Quando eu vejo no capítulo, né, você inclusive faz essa proposta, né, digamos assim, você até fala que como professor de fotografia, né, você pode desfrutar desses momentos de contemplação, quer dizer, através do teu profissional, que para quem te conhece sabe que você é um dos grandes profissionais PPFs, né? Inclusive temos live falando desse lado, temos uma live técnica conversando sobre isso, né? Sim. Então você como profissional trabalha com isso, como profissional perito oficial em identificação, você trabalha com isso e aí você traz para a tua vida, para o dia a dia, como, digamos assim, uma extensão do teu trabalho, da tua prática e como professor também, mas você estende para a tua vida e isso te fez perceber o quanto que é valioso. Você diz, olha, pegue seu celular, faça uma fotografia cuidadosa, né? Permita-se perceber o que você está fotografando, sentir textura, temperatura, conectar-se com o que está sendo registrado, respirar, sempre de maneira consciente. Quer dizer, você está resgatando, de certa forma, uma capacidade, ao meu ver, que a criança ela já tem de uma maneira instintiva, isso ela já traz, por quê? Porque ela se deslumbra. Tudo para ela é novidade. Então, como a gente vai perdendo isso, porque não é mais novidade, para ver uma nuvem no céu com formatos corriqueiros, formatos de objetos, de animais, enfim, tanto faz, tanto fez, agora que você não vê mais.
Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, e aí sai aquela imaginação, vem a mesmice do dia a dia, e daqui a pouco não se contempla mais nada, nem nuvem, nem árvore, nem pássaro, nem nada. Você passa pela natureza e você não observa mais, a própria natureza, as pessoas do teu entorno, você não olha mais nos olhos dela, você não percebe mais o sorriso dela, você não percebe mais um olhar triste, é uma contemplação também. Sim, é Então, a isso. gente, quando fala de contemplação, e através da visão, a gente fala de uma percepção acurada, onde você, inclusive, passa a ser um agente ativo do teu meio, no sentido de ser um radar, captando as coisas, e você se tornar um belo de um presente, se fazendo presente na vida das pessoas, se fazendo presente nas suas próprias percepções. Então, assim, vejo essa proposta, através da tua temática, como algo fantástico. Na verdade, seria um resgate de algo É, que nós, de maneira inata, nós já temos. E quando você propõe o exercício, olha, Claudinho, eu acho simplesmente fantástico. Eu acredito que muitas pessoas que possam ler esse teu texto, elas possam, de fato, refletir sobre esse, o quanto uhum, é importante esse resgate, não é? uhum. Pergunto, meu amigo, isso que você coloca no livro, você propõe isso no teu dia a dia também para as pessoas? Isso transborda a partir de você muitas vezes, porque sei, um passarinho ali me contou que eu contemplei e ele disse que o Claudinho também mexe com meditação, exercício Uhum. de respiração, né? Então, assim, você no teu meio, no teu entorno, você acaba provocando isso. Esse texto foi meio que um transbordamento dessa tua percepção da importância disso. Como é que é o teu dia a dia em relação a isso, Claudinho? Como é que você pratica isso? Como é que você repassa isso para as pessoas? Tá interessante essa pergunta. Por eu ter desenvolvido isso e ter se tornado a minha maneira de funcionar, vamos dizer assim, né? Ela acaba realmente se mostrando de uma certa forma. Algumas pessoas percebem, outras talvez não, né? Mas muita gente vem sim me perguntar diretamente sobre meditação, sobre respiração, também sobre fotografia, mas também isso acaba sendo transmitido, vamos dizer assim, de outras formas. Muitas vezes, simplesmente trazendo mais atenção àquilo que está acontecendo, que é a minha maneira natural de funcionar, né? Então, às vezes, eu estou sentado tomando café com alguém e, geralmente, como você falou, muitas vezes as pessoas estão meio no automático, né? Muito na mente, né? Tá ali, toma um café, não percebe. E aí eu falo, pô, seu café tá gostoso, o meu tá bom demais, tem um toque aqui que parece de chocolate, começa a entrar em detalhes, sabe? E O aí a jeito. pessoa naturalmente vai também se conectar com a experiência que ela está vivendo ali naquele momento, né? Então, assim, acaba que o modo de funcionar, e isso acho que vale para todo mundo, né? O modo de funcionar de uma pessoa, ela acaba afetando a experiência da outra pessoa, né? Seja de qualquer forma que for. Então, assim, esse meu modo de funcionar, eu percebo que ele acaba trazendo as pessoas um pouco mais para a experiência imediata e muitas vezes até para o sentir, porque ela está sentindo, né? Muita gente vem falar comigo sobre coisas que está sentindo e que às vezes não sabe como lidar. Por quê? Porque percebe que quando vem alguma coisa em mim, eu olho diretamente.
e compartilho, inclusive, né? Tem épocas que eu não tive legal, e você sabe disso, e eu falava no grupo do meu, né, do meu setor exatamente o que estava acontecendo, compartilhava. Então, assim, eu me abria, eu nunca fui muito de me fechar. E aí, quando uma pessoa passa por alguma coisa parecida e que ela tem dificuldade de lidar, ela naturalmente acaba indo lá falar comigo, sabe? Ou seja, se a gente for resumir, é, eu acho que tem tudo a ver com presença mesmo, com voltar para o Muito, próprio centro, seja para sentir uma coisa que é difícil de sentir, seja para apreciar e vivenciar uma experiência que está ali na frente, né? Que está acontecendo ali naquele momento. Então, assim, eu percebo que de fato acontece uma interação que envolve esse olhar contemplativo, essa, essa pegada mais de voltar para dentro, de estar no presente, sabe? muito bom. Eu me vejo em mente, né? Questão da armadilha do automatismo, né? Uma Uhum. coisa é você dirigir um veículo, um carro, e aí você, de maneira automática, até de uma forma de não estar gastando energia no simples passar da marcha, no pisar da embreagem, não dá para você contemplar ah, o processo até necessário de automação para dirigir um carro. Mas a Uhum. armadilha do automatismo no dia a dia, no convívio com as pessoas, isso é absolutamente trágico, porque Eu acho você também. deixar de perceber muita coisa. Você vai passar pela vida como um robô. E quando se fala em presença, e ser um presente através do estado de presença, é quando você vai poder, de maneira consciente, voluntária, influenciar, muitas vezes, de forma positiva as pessoas. O Sim. simples olhar contemplativo, até da maneira como a pessoa está, e aqui digo que não necessariamente o mundo vai ter sempre que estar sorrindo para você. Inclusive, Uhum. as pessoas não devem estar sempre sorrindo para você, como fotos de Instagram, que parece que a vida é sempre linda, bela e maravilhosa. Às vezes, uma pessoa, um colega, um amigo, um parente, um esposo, um filho, e você perceba que não está muito bem, mas você contemplou e percebeu e o tocou no ombro e falou: olha, estou aqui, quer conversar, está tudo bem. Naquele momento, o teu estado de presença vai gerar uma reação nela, que ela Uhum. percebeu que você tem uma conexão. E essa conexão, acho que tem tudo a ver com essa proposta, né, do teu tema. Sim, Eu acho que sim. existe assim até uma certa capilaridade com outros temas que são abordados no livro, né? Uhum. Eu fico assim muito feliz de poder, digamos assim, ter conhecido mais um tema através de você, porque uma coisa é a gente falar sobre a técnica da fotografia, como a gente já fez uma live fantástica sobre essa Uhum. temática do lado profissional e os nossos colegas peritos oficiais em identificação estão constantemente utilizando a câmera fotográfica, né? Hoje, muito com a tecnologia dos excelentes celulares, através desse equipamento, mas qual seria importante fazerem este registro diário, não só das digitais, dos substratos com iluminação tal, levar para um sistema multibiométrico para identificar, enfim, mas
contemplar o dia a dia, contemplar as pessoas. Então, eu acho, Claudinho, que você nos trouxe uma reflexão muito bacana nesse livro e quero saudar você, né, mais uma vez e te parabenizar pelo livro, pela temática. Eu acho que foi um projeto de sucesso e, mais uma vez, inclusive agora gravado e publicamente, agradecer por ter aceitado esse convite. Era um projeto, tenho certeza, estava no teu coração há muito tempo, estava no meu também, encontrou, digamos assim, o momento certo, né, de acontecer e foi viabilizado. E aí, meu amigo, eu queria aí que você desse, então, agora uma mensagem final, livre, sobre o livro, sobre o tema, tá? E muito obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Regis. Primeiro pelo convite, né, de organizar o livro. Ele acabou saindo meio que sincronicamente no momento em que a Polícia Federal traz o foco para a saúde, né? Achei interessante isso. Então, eu acho que ele está sendo lançado e distribuído num momento bastante oportuno. E eu acho que agora é a gente realmente ir vendo como é que isso se desenvolve. Como eu te falei, tenho recebido respostas muito legais. Legal, bacana. E é isso, agora é realmente deixar essa onda se espalhar, né? Acho que a parte nossa de trazer o livro à vida já foi feita. E agora vamos ver como que o próprio livro vai viver, vamos dizer assim. Tá? Então, agradeço também aqui por esse momento, né? Estamos falando de estar presente. Então, assim, digo que foi um momento bastante agradável, né? Conversar com você aqui. E, no mais, a gente fica à disposição. Se alguém quiser conversar, se alguém quiser falar sobre o livro, mandar ideias, mandar feedbacks. E tem uma coisa que eu queria falar antes de fechar, sim. Me pulou aqui agora. Na pós-graduação que a gente fez de equilíbrio emocional, pela PF mesmo, um dos temas era exatamente presença, né? Não tem como fugir desse tema, porque a nossa vida é no presente. E aí tem um pesquisador, ele chama Matt Killingsworth. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar nos comentários o link para a palestra dele. Ele Pronto, fez uma, maravilha. tá? Ele fez uma pesquisa, ele criou um aplicativo de iPhone e ele mandava mensagens para as pessoas perguntando o que elas estavam fazendo, o que elas tinham acabado de fazer naquele momento, qual que era o estado, se elas estavam se sentindo mal, mais ou menos, bem, muito bem. E a última pergunta era: você estava com a sua atenção no que você estava fazendo ou você estava pensando em alguma coisa? Resumindo o resultado da pesquisa, né, tem alguns detalhes que podem ser explorados aí nesse vídeo, é um vídeo curto, mas Sim, resumindo quando a pessoa está presente no que ela está fazendo, ela está geralmente bem mais feliz do que quando ela está divagando, quando a mente dela está em qualquer olha, lugar que seja, inclusive em paisagens mentais agradáveis. Fazer uma atividade não tão agradável, estando presente nela, se mostrou mais com um potencial melhor de gerar bem-estar na pessoa olha do só. que pensar em qualquer coisa que seja, né? E aqui, obviamente, que a ideia não é tipo, não podemos pensar.
Longe disso, né? Sim, Até porque é possível pensar estando presente, sim, né? sim. Principalmente quando a gente está pensando, planejando, fazendo coisas que precisam ser feitas com esse instrumento maravilhoso que é a mente. Então é importante também fazer essa distinção. Mas a questão é, estar presente, por essa pesquisa e por outras também, está diretamente ligado à sensação de felicidade, o sentimento de felicidade, né? Então, toda a proposta do que eu trouxe lá e de muito do que está ali no livro é baseada nisso, Olha né? só, De viver a vida que está se apresentando, a vida real, aqui, agora, né? Então, maravilha. é isso. Vou Então, deixar essa sugestão aqui. as pessoas, sociedade, os colegas em geral poderiam acessar e conhecer mais, se aprofundar mais. A proposta é essa, né? Uhum, Cada sim. livro, cada capítulo é curtinho, né, do livro e é exatamente para Uhum, instigar que você possa mergulhar mais em cada tema, né? Então, sim. mergulhar em si através da presença leva necessariamente a um olhar contemplativo. Uhum. Então, obrigado, Claudinho, mais uma vez em poder contemplar a sua pessoa, as suas ideias, e você, de fato, está presente sempre conosco e é um presente para nós todos, viu? Então, Obrigado aí muito pelas obrigado. palavras. E até a próxima, meu amigo. Tamo junto. Tamo Valeu. junto. Grande abraço. Abraço.